Olá, muito boa noite. Boa noite para você. Boa noite, Diamantina. Aqui Gilmara Paixão. Tô chegando, né, alguns minutos mais cedo para dar tempo, inclusive, de você chamar as pessoas, a audiência, né, sobre os dados que eu vou repassar aqui hoje. Se você não foi um dos que estava, né, nesse seminário realizado hoje lá no auditório da Copasa Regional em Diamantina, na entrada da cidade. Eu acho que é um assunto de amplíssimo interesse público. O que vai acontecer, você do comércio, você do centro histórico, dos bairros, das escolas, ó, vai chegando aqui comigo. Deixa eu tocar o sino para ver se você acorda. Aqui, vamos trazer essa informação importantíssima, em nome da Uai Farma, que é a farmácia do povão, ali perto do Hospital de Diamantina. Vamos trazer em nome dos meus patrocinadores, vamos trazer em nome também de Genils Pedreiro e todos aqueles, né, que normalmente, direta ou indiretamente, apoiam o nosso trabalho. Pode ser até que você, como algum membro, né, importante no sentido de uma pessoa que vai expandir a informação, tenha recebido esse convite Copasa para o evento que aconteceu hoje, um evento muito bem distribuído, que começou 8 horas da manhã e que terminou por volta de 12h15, 12h20, ali no auditório da Copasa. Ali estavam IFAM, professores universitários, representação da Mitra, ali estava a promotora, doutora Luciana Cristófaro, promotora de justiça, secretário de meio ambiente, embora ele não ficou o tempo todo, representando o prefeito de Diamantina. Estava lá, chegou atrasado, o presidente da Câmara, mas não estavam todos os vereadores, somente um. Lá estava diversos membros, né, da sociedade civil, e faltaram ali, né, na minha opinião, todos os secretários da prefeitura não estavam, tá? O vice-prefeito não estava, talvez ele tenha aí também alguma justificativa. Por que que eu estou falando sentindo? Porque o conteúdo que foi passado ali, na minha opinião, que inclusive eu questionei a Copasa, era para ter sido mostrado ao vivo para a cidade inteira. Quando eu indaguei as partes, por que um conteúdo tão precioso daquele não foi mostrado para a cidade toda, a organização me respondeu que, de momento, a casuística era essa mesmo. Fazer uma semeadura do que vem por aí e, no momento oportuno da programação, fazer, né, essa divulgação dentro do cronograma. De acordo com a superintendência da Copasa, que estava lá presente, arqueólogos, IFAM, toda a parte, né, que normalmente é obrigatório quando você vai fazer uma obra imensa, e sobretudo em cidades históricas, estavam lá para contar para Diamantina, atenção, o que quase todo mundo já previa, mas que custaram a admitir. Segundo a Copasa, que tem 58 anos, portanto quase 6 décadas, trabalhando com água e esgoto em Diamantina, a nossa rede é antiga, mais de 40 anos de troca, e grande parte da cidade com rede de ferro, que oxida. Eu vou mostrar a foto para vocês como é que a rede fica, toda oxidada, toda brocada, toda borocochô, impedindo a passagem da água de uma maneira mais veloz e comprometendo o andamento da cidade. Basicamente, o que foi tratado lá hoje é a necessidade urgente e já atrasada de fazer uma troca de rede imensa em Diamantina. Nós estamos falando de mais de 11 mil metros
cúbicos de troca, o que vai trazer aí para a Diamantina, com previsão de início em setembro, um investimento inicial de mais de 2,5 milhões e uma mexida gigantesca com a cidade toda dividida em 3 setores. Por que eu estou passando as informações e que eu acho que a cidade inteira deveria parar tudo? Porque mexe com o trânsito, porque mexe com escolas, porque mexe com a parte turística, porque mexe com a parte patrimonial, porque mexe com a parte arqueológica, porque mexe com a parte comercial, porque mexe com a parte de empregos, mexe com a cidade toda e você deveria prestar atenção no andamento da coisa que começa a engatinhar. Nessa mesa técnica, que foi dividida em 2 partes, estavam ali autoridades que inclusive colocaram para todos que ali estavam que a tramitação da papelada já vem desde 2018, porque para fazer um mexidão desse na cidade, você tem que ter tanto projeto, tanto papel, tanto carimbo, tanta vistoria do IPHAN, que se não fosse todos esses órgãos controladores, a obra já teria começado. Aqui eu quero fazer um parêntese para mostrar para você daqui a pouco o que vai acontecer na cidade se tiver a aprovação de toda a papelada do IPHAN, que eu acredito, o que deveria acontecer com a obra do Largo Dom João, que é uma obra federal. Quando aquele canteiro de obras gigantesco foi pensado dentro do PAC federal ali pro Largo, a população praticamente não participou. Eu mesma não fui em reunião nenhuma, como imprensa. Quando nós assustamos, o canteirão de obras já estava lá. E o que a Copasa pretende? A Copasa pretende, a partir do que ela deu o pontapé hoje, inserir as partes nessa mega obra, chamar a população de Diamantina para acompanhar essa mega obra e fazer com que os 3 setores que serão divididos, de acordo com a fala da Copasa, traga o menor transtorno, o menor impacto, o menor frisson na cidade. Vai trazer transtorno? Óbvio, claro, porque você vai abrir ruas, mas de uma maneira, segundo a Copasa, organizada, planejada, comunicada, pensada para não causar um nó e uma reprovação na cidade. Querida, eu estou no jornalismo há mais de 20 anos. As imagens que foram mostradas, e nem foram mostradas tantas, tinha lá biólogo, ambientalistas, ONGs, simpatizantes ambientais. Eu sentia a falta do CODEMA, não sei se tinha desmembrado, mas o CODEMA todo eu não vi lá. Talvez estava e eu é que não conheço vocês, né? CIMAD, todos esses órgãos. Quando você observar as imagens da rede de ferro em Diamantina, você vai falar, meu Deus, por que isso não foi trocado há tempos? A proposta da Copasa é trocar o ferro que oxida e que broca por uma rede de plástico, nas dimensões que cada via vai pedindo. A Copasa ainda adiantou hoje, de uma maneira técnica, que as escavações vão acompanhar as redes que já existem. Ou seja, as aberturas das vias vão acompanhar o mapa, que também foi mostrado lá e que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, que a cidade já tem. Importante colocar para o público que há 40 anos, quando a Copasa, né, ganhou, na verdade, a concessão da Copasa aqui em Diamantina, nessa última etapa, é de 97. Em 2027 agora,
os últimos 30 anos dessa licitação da Copasa vai vencer. E Diamantina vai dizer: quero Copasa, não quero Copasa, como tantos outros municípios de Minas estão dizendo. Nesse caso, veja, imagine Diamantina há 30, 40 anos atrás. Eu era menina. A cidade era uma. Nós tínhamos até carroça. Nós tínhamos até tropeiros. A cidade fez assim, ó, puf! Cresceu em urbanismo, cresceu em horizontal, na verticalização, prédios, cresceu na população, cresceu na população fixa e na população flutuante. Ou seja, se você tivesse hoje, atenção Fernando Gripe do Passadiço, que normalmente tem documentos e fotos de Diamantina. Se você pegar a Diamantina de 40 anos, atenção Nélio Lisboa, e colocar Diamantina 40 anos com fotos paralelas, atenção Erildo, Vander da Conceição, historiadores, Márcia Dairo, você vai ver que a cidade fez assim, ó, taf! E como ficaram essas redes? As mesmas. Ou seja, as mesmas ruas que outrora trafegavam carroças, bois e um transporte menos gigantesco, como nós temos hoje, são as mesmas ruas que eu e você pisamos. Então veja, se a cidade cresceu, sobretudo para as extremidades, se a população cresceu, se a cidade se povoou, se bairros cresceram e que inclusive traz nesse ano o realinhamento e a revisão do plano diretor, como nós vamos ficar com as mesmas redes de abastecimentos? Não tem como. Por isso, na fala da Copasa, com redes ultrapassadas, oxidadas, que não correspondem à realidade da cidade de agora e para daqui a 40 anos, por isso falta tanta água. Porque na opinião da Copasa, quando ela solta a água, a oxidação do cano faz a água bater e voltar. Ou passar de maneira lenta. Ela vai a conta-gotas e não chega no consumidor final. E além de tudo, a oxidação dos canos corrobora para a qualidade, não 100% que nós estamos vendo, da qualidade final da água que vai chegar na sua torneira. Além de tudo isso, foi colocado hoje lá, ainda de maneira prévia, né, sem pensar ainda numa comunicação total, a questão da distribuição dessas obras. Por onde a Copasa vai começar? Só para você ter uma ideia, vem cá. Eu, Gilmara Paixão, que eu vivo aí mostrando para vocês, eu já mostrei para você a Rua da Glória, onde tem o Passadiço. Uma das ruas que mais abre e fecha em Diamantina. A rede é tão ultrapassada, o fluxo de veículos é tão intenso que a Copasa conserta num dia e a rede estoura na outra. Você passa ali perto da estátua de Juscelino, que também não aguenta, porque imagina 40 anos. Nós não tínhamos, por exemplo, transporte de ônibus coletivo. Um ônibus coletivo leva 40 pessoas e ainda tem a tara do veículo, que é o peso. Imagina sobre a rede. Isso não tinha no passado. Então eu preciso trabalhar com as redes, pensando no que eu tenho para hoje, a curto, a médio e a longo prazo. Tudo isso foi colocado. E foi colocado também uma outra questão muito interessante que eu quero mostrar para vocês, porque eu sei que depois o vídeo será compartilhado, que é a necessidade de fazer as mudanças que já estão atrasadas numa cidade patrimônio da humanidade, trabalhando com outras duas variáveis, que é, na minha opinião, o gargalo para se fazer um obrão deste tamanho. Como fazer as trocas de rede sem descaracterizar o patrimônio
que é tombado dentro da área limitada pelo IPHAN. Por isso, o IPHAN faz com maestria uma análise de lupa para não descaracterizar a cidade toda. E a outra variável é como fazer rede hídrica numa cidade sem eliminar o contexto histórico, que foi muito bem fundamentado por professores da universidade lá hoje, ambientalistas e ligados ao meio ambiente. Todas essas variáveis conjuntas vão ter que dançar no equilíbrio para entregar um trabalho de qualidade num tempo pensado de acordo com a Copasa, 1 ano para fazer a troca total das redes em uma cidade distribuída em 3 setores. Basicamente como, Gilmara? A bolotinha do centro histórico, aquelas ruas São Francisco, passando ali perto da estátua, mercado, aquele centro histórico todo. Depois, parte do Bicame, parte da Rua da Luz, vamos colocar que seria a parte 2, a parte alta ali do Largo Dom João. Depois as extremidades, como por exemplo, Palha, Avenida da Saudade, Rio Grande, subindo nas laterais da cidade. Então dividida a cidade colocando centro histórico, parte alta e as extremidades que vão interligar com os distritos. Vai acontecer nos distritos? Não, porque a Copasa é sede. Quem trabalha com os distritos é a Copanor. Agora veja, querida, uma outra questão que eu quero colocar para você dentro dessa notícia que é esperançosa, que a gente espera que não fique só no papel, porque com a quantidade de técnicos e a apresentação que foi feita lá hoje, já dá inclusive um prognóstico de começo para setembro, e é interessante que você fique de olho, porque isso vai mexer com a cidade toda. Eles também dividiram a proposta dessa melhoria em 3 momentos. Empresas que vão trabalhar no tete-a-tete da comunicação com o consumidor Copasa, a empresa que vai trabalhar com a parte técnica, que é a troca efetiva das redes, e a parte histórica da cidade. Tudo isso inspecionado por Ministério Público, Prefeitura, Secretaria de Obras, que é Prefeitura, órgãos ambientais. É tanta gente olhando, porque é um risco, você descaracteriza a cidade toda. Então vocês imaginem o tamanho da pressão. E mais uma situação que foi colocada lá, que eu anotei, que é bem interessante, é que é uma troca de rede que já acontece em diversas partes do Brasil, mas que Diamantina, por sua característica patrimônio da humanidade e por ser uma cidade com adjetivos personalizados, seria uma cidade que, se tudo der certo, serviria inclusive de modelo para outras, como por exemplo Congonhas, Ouro Preto e o Cerro, que também deve receber tamanho investimento, né? Que não foi pontuado lá, mas que o prefeito do Cerro, que é Nondas, já deve saber de como isso aconteceria ali. Porque se a rede de Diamantina é velha, imagina a do Cerro, que é anterior à de Diamantina. Então veja, como nós podemos ter saúde, progresso, água, que é o fundamento da vida, se nós não temos rede? Então veja como nós estamos atrasados. E aqui eu gostaria de colocar um ponto que inclusive eu levantei lá, para que a comunidade de Diamantina observe. Se a Copasa vai fazer tamanho investimento, se a Prefeitura de Diamantina sabe disso, se a Câmara de Diamantina sabe ou deveria saber, por que Diamantina não esperou e começou a asfaltar e trocar pedra e mais pedra da cidade toda? E agora vai ter que fazer a abertura de partes importantes da cidade. Não era mais fácil ter esperado para de repente fazer uma coisa só? Pois agora vai ter que abrir. Aquele velho dilema. A prefeitura faz, a Copasa abre. A Copasa abre, a prefeitura fecha. Demonstrando que não há
um planejamento, mesmo a prefeitura sendo a concedente do serviço. Porque a Copasa é concessão, é licitação, e a Câmara sabe disso, e a prefeitura também sabe disso. Vou dar um exemplo. Se vai ter que mexer, e não é uma mexida pequena, ali na Avenida da Saudade, para quem então que colocou asfalto lá e daqui a pouquinho vai ter que abrir tudo de novo? E no caso, por exemplo, da Rua da Luz, que inclusive foi feita pelo projeto Integração, que é o projeto em parceria ali com o sistema prisional, por que então que não esperou? E por que todas essas ruas estão sendo mexidas com a rede velha e inclusive sem drenagem? Eu acho que a Prefeitura de Diamantina deveria explicar isso para a população, e a Câmara de Diamantina, que na minha opinião dormiu no ponto, também deveria explicar. Ó, Gilmara, nós fizemos um paliativo. Ou não fizemos? É isso mesmo. Onde a via vai passar não é isso. Agora ficou uma coisa muito louca. Lá no momento também foi perguntado para as partes se o Largo Dom João, com essa mega obra de milhões, já está tendo a troca de rede, para que depois, na hora que a Copasa começar, não tenha que abrir o Largo Dom João todo. Eu acho também que a empresa Itamaracá e a própria prefeitura deveria responder à população. Aqui eu quero fazer um parêntese para mostrar para você o seguinte, pelo menos tomando como exemplo hoje, pelo menos uma bola dentro da Copasa. Para fazer um obrão deste tamanho, a Copasa chamou as partes, chamou a imprensa, embora a imprensa não foi toda, eu não sei o que a imprensa diamantina pensa, só tinha eu e o Quincas lá. As rádios não estavam, a televisão não estava, eu não sei o que esse povo pensa. A Copasa chamou as partes para dar um primeiro pronunciamento sobre o presente e o futuro de Diamantina. Eu não vi isso na obra federal do Largo Dom João. Por isso, a população brigou tanto, reclamou tanto, porque ela não se sentiu participante. E, inclusive, o cônego Manuel, que estava lá, levou uma queixa, que não é só dele, é de representantes da Mitra, sobre a obra do Largo que está inundando estabelecimentos e o seminário de Diamantina. Ou seja, alguma coisa está errada, que a água não escoa. Será que tudo isso foi apresentada tal como foi hoje para a população da cidade? Teve esse métier, entre aspas, para que a cidade não se sentisse invadida? Acorda de manhã com um canteiro de obras, tropeçando naquele trenheiro todo. Ninguém sabe. O que vai fazer aqui, Gilmara? Ninguém sabe. Isso aqui vai cortar, isso aqui não vai cortar. Isso aqui vai arrancar, isso aqui vai arrancar. Isso aqui vai permanecer, não sei. O corpo de bombeiro vai para onde? Não teve essa comunicação. Então, com base também no número de reclamações hoje do consumidor, eu imagino até que a Copasa deve ter filtrado esse feedback negativo e trouxe, pelo menos uma vez na vida, uma comunicação bilateral com Diamantina e região, porque nós estamos cansados, né? É só conta, 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 ninguém fala nada, que dia que vai faltar água, que dia que não vai faltar, por que vai abrir rua, por que não vai abrir, por que aquela placa tá lá, por que não tá, por que estamos trabalhando para você, por que não estamos. Aqui não tem comunicação com a Copasa, não. É tudo assim, ó. Quem sabe agora vai começar. Eu quero explicar para você, além de tudo isso, que nós não estamos falando de um meio-fio, de uma plantação de rosas. Nós não estamos falando de uma obra que abre o buraco hoje e que amanhã o buraco está fechado. Preste bastante atenção e comece a se planejar. Nós estamos falando de uma mega obra que deve cortar a artéria da cidade e dos bairros em 3 momentos importantes
por um ano. Então a população precisa ficar atenta e alerta, porque isso vai mexer com a sua vida, vai mexer com a minha vida, vai mexer com o trânsito, desvio de vias, desvios de escolas. Então, interessantíssimo. Professoras, diretores, você que lida com grandes públicos, você que lida com coletivos, com associações, com comércio, com autoescola, esse povo todo. É interessante que você comece a observar e se aproximar dessas partes para que você não seja pego de surpresa. Para que a comunicação chegue até você, para que na hora que for delimitado, pode começar a cortar aqui, você não seja o último a saber, como em alguns momentos aconteceu no Largo Dom João. Porque se tem uma coisa que as empresas têm que ter, é respeito pelo consumidor, pelo contribuinte, pelo pagador de impostos. E nele está o IPTU, a taxa de água, a taxa de luz, a taxa de esgoto, a taxa de lixo. E, menino, taxa é com a gente mesmo. Além de tudo isso, eu quero mostrar para você que, além do apresentado lá hoje, projeto de educação patrimonial, relatório de avaliação de impacto ao patrimônio imaterial, relatório de avaliação de impacto ao patrimônio edificado e projeto socioambiental Caminho das Águas, programa Engajar para transformar Copasa. Então veja, alguns projetos e programas que vão vir, né, no esqueleto dessa transformação que as pessoas nem conhecem e que deveriam estar acontecendo em Diamantina, como, por exemplo, projetos educativos para que você possa aprender a lidar com a água, usá-la de forma racional, projetos de reciclagem, projetos de saneamento básico, algo que a Copasa tem nos seus incisos da concessão de 30 anos e que a gente não vê por aqui. A senhora já ouviu alguma vez na rádio, a não ser em momentos de pico, como o carnaval, racionamento de água, programas e projetos educativos de como usar a água em Diamantina? Ninguém nunca viu isso aqui, não. Talvez agora, com o final da concessão, que se a Copasa não fizer bonitinho, o município pode dizer em 2027, portanto, daqui a 5 anos, show, ou fica. Quem sabe agora, com a pressão dos municípios em cima de uma das maiores empresas do governo de Minas, que é a Copasa e a CEMIG, quem sabe as empresas agora vão cumprir o script do que elas oferecem como serviço público. Uma outra questão que eu quero colocar para você, que foi também levantado e discutido ali, é como ficariam as redes de água, no paralelo das redes de saneamento. Então, aqui nesse momento, a Copasa está direcionando para a troca de redes hídricas. Mas depois, você já viu, o governo federal cita que o país tem aí, né, já determinado o marco regulatório do saneamento, em que todas as cidades vão ter que ter um percentual de saneamento. Eu quero perguntar para a Copasa, para a Prefeitura de Diamantina, para a Câmara e entidades ambientais. Depois que a Copasa fizer a parte hídrica, o abre e fecha, ela vai fazer depois tudo de novo para ligar o saneamento? Por que não faz tudo de uma vez? Essa interrogação também não foi respondida e a gente espera que as partes respondam ao longo do caminho. E mais uma questão que foi bastante discutida é a qualidade do serviço, porque o grande temor de quem ama Diamantina é começar uma colcha de retalhos, porque o que nós estamos vendo hoje em Diamantina, viu, IFAM, é uma colcha de retalhos. Você vai na Avenida da Saudade, é asfalto. Você vai no centro da cidade, tem calçamento de tudo quanto é tipo. Daqui a pouquinho vocês vão começar a tampar buraco até com chiclete. Tem buraco tapado com poeira, tem buraco tapado com areia, tem buraco tapado com pinche, tem buraco não tapado, tem buraco aberto, tem buraco sem buraco, tem buraco com drenagem, tem buracos, todo tipo de buraco. Vocês vão conseguir
dentro do projeto arquitetônico e urbanístico, unificar principalmente a área delimitada, atenção, Américo, do patrimônio de Diamantina? Ou nós vamos continuar essa loucura? Aqui é patrimônio, é desse jeito. Aqui também é patrimônio, é de outro jeito. Aqui também é patrimônio, é desse jeito. Aqui também é patrimônio, é de outro jeito. Como equalizar para que a cidade fique igual dentro do tombamento? É mais uma questão requisitada pelo IPHAN. Por isso que desde 2018 não é fácil aprovar a papelada, mesmo a cidade tendo urgência máxima na troca de redes, que complica a vida do cidadão, do Hospital de Diamantina, da Santa Casa, da hemodiálise, da universidade, das partes todas. E para fechar, uma outra situação preocupante e que as partes têm que ficar atentíssimas é no momento de abrir vias, que tem que trabalhar com esses impactos todos, que nós sabemos que nós temos uma cidade antiga, de casarões antigos, psicodélicos, barrocos, rococó, mas antigos. Será que todos os locais por onde a Copasa pretende fazer o mexidão da buraqueira não pode afetar prédios e fazê-los cair? Como, por exemplo, na Quitanda. Olha lá o grande hotel. Ele está por um fio. Lá aguenta a pressão? Então ali merece um outro tratamento. Olha perto da prefeitura, perto do Banco do Brasil. O prédio, ó, como diz a Rádio Nacional, balança, mas não cai. Lá aguenta? Então veja a dificuldade que você vai ter para trabalhar uma troca de redes no Centro Histórico de Diamantina, onde o patrimônio está completamente fragilizado. Veja o Museu de Diamantina, teve até que sair de lá. Veja os prédios ali, ó, no entorno da catedral. Aquilo tudo ali vai aguentar? Então veja o tamanho do gargalo para fazer Diamantina escoar com água boa, escoar com a velocidade que ela precisa de água, porque se não fizer isso, as redes podem se saturar. Você vai tampando, não passa, não passa, não passa, não passa, estoura, 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 estoura. Chega uma hora que faz assim, ó, paf! Estoura tudo e aí você vai ter que trocar na urgência e na emergência. Portanto, e por isso, é preciso acelerar com a papelada, com o IPHAN, Ministério Público, todas essas anuências, para que a gente não venha ter uma calamidade total hídrica na cidade, comprometendo o andamento comercial, comprometendo empregos, comprometendo escolas, comprometendo hospitais, comprometendo saúde pública, etc, etc, etc. Portanto, nós estamos mas mega atrasados, porém a tempo. E só para fechar, com o relatório de hoje, embora a gente não leu, né, toda a parte documental, mas a premiere superficial que foi passada ali, você vê mais uma vez que a reclamação da população é condizente. Quando a população diz, e que eles custaram admitir aqui em Diamantina, e que vocês viram que só depois que eu trouxe a Record e que eu entrei com o Ministério Público, eles começaram a dar uma reboladinha porque quiseram esconder. É óbvio, se eu tenho uma rede de ferro na maior parte da cidade e a rede é ultrapassada, e eu vou mostrar na foto, se ela é oxidada, pensa no seu chuveiro em Curvelo, em Montes Claros, que tem calcário. O chuveiro de Curvelo e de Montes Claros, a água sai igual a Diamantina? Nunca! Então por que eles não admitiam? Quando a população dizia, ó Gilmar, a água tá viscosa, ó Gilmar, a água tá marrom, ó Gilmar, a água tá gordurosa, ó Gilmar, a água tá da cor de Coca-Cola, ó Gilmar, por que vocês não admitiram? A senhora tá vendo como é que agora os fatos e o arrancamento das redes podem comprovar as variáveis que outrora
A população reclamou. Veja como, com fatos, não há argumento. Agora compare e pense comigo, utilizando como exemplo a caneta. Uma água que passa num tubo de PVC e sem impedimento. Agora pense numa água que passe num tubo de ferro 100% oxidada. Pensa, é igual? Claro que não é. E é exatamente isso que a Copasa vai tentar fazer, e já com atraso, em Diamantina. Tentar fazer a fluidez do líquido e que ele chegue no menor tempo possível em cada casa distribuída dentro do plano habitacional, e que essa água seja para Gilmara ou para o Y igual, ou pelo menos próximo, porque senão nós estamos fazendo uma diferença. A água que chega no centro tem que ser igual à água que chega no Bom Jesus, pois ela não sai do mesmo lugar. Então veja como é interessante você observar tudo isso, e eu fico muito sentida, e eu imagino que o Quincas também, da Voz de Diamantina que estava lá, quando a imprensa de Diamantina é omissa e não participa. A imprensa que deveria estar lá, mostrando tudo isso para a cidade, quando a Copasa quer explicar, eles não estiveram. As rádios não estavam, a TV não estava, várias plataformas não estavam, a comunicação da prefeitura não estava. Por quê? No momento de maior utilidade pública, em que a cidade deveria saber tudo isso, ficou uma grande interrogação. Veja como o repasse da informação faz com que você se sinta menos subtraído. Agora você vai começar a observar e ter as respostas indagadas há anos, quando as redes começarem a ser arrancadas. E aqui eu quero usar um exemplo. Na porta do policial Barreto, ali na Rua da Glória, que toca trombone. Barreto, se estiver me vendo, ele pode colocar aqui, que eu mesma já fui lá fotografar. Quantas vezes a rua dele abre e fecha e não tinha água? Ali, ó, na Rua da Glória. O Bebeto, que mora debaixo do passadiço, também pode explicar. Com a arte miúda, debaixo do passadiço, quantas vezes a Copasa abriu e fechou e também não dá explicação para ninguém. Estamos abrindo, estamos fechando, abre de novo, fecha de novo. Agora você vai ter explicações. Rede ultrapassada, rede retrógrada, rede que não serve mais ao progresso, ao presente, ao futuro, para os próximos 40 anos. Então agora a resposta e as equações virão. E o que a gente espera para fechar é que venha de forma efetiva, como já foi falado lá hoje, com pensamento de iniciar em setembro, e que venha, inclusive, com uma comunicação séria e aproximando as partes. O consumidor da Copasa e a Copasa do consumidor. E para dar uma notícia ainda mais esperançosa, se você está achando que tudo isso que eu estou falando aqui é falácia, eu quero te dizer que você errou. É notícia verdadeira, testemunhada por dezenas que lá estavam, que eu vou mostrar para você daqui a pouquinho na foto. A notícia é tão verdadeira que se você fizer um sobrevoo na Copasa de Diamantina, você já vai ver que tudo isso está comprado e mega vigiado. Os tubos, tudo que vai ser usado já está comprado. A obra já está licitada. A obra já está publicada. Só falta agora o IPHAN dizer: papelada toda pronta, projeto tudo pronto, carimbo, 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 e começa. Só isso. Por isso a previsão de começar em setembro. Eu só quero lembrar para a Copasa que setembro é primavera. E primavera costuma chover. Então, de repente, vocês precisam avaliar. Isso aqui dá para começar, isso aqui não dá para começar, por causa do período chuvoso, para a gente não ter um piseiro e um PTT na cidade, como a gente está vendo aí com outras obras que começaram de forma doida e que a gente não tem escoamento. Chove, a cidade acaba. Então, o que está faltando muitas das vezes, e que hoje a Copasa fez bonito, é comunicação.
é aproximar as empresas de quem paga a conta, que nesse caso somos nós. E o que a gente fica também observando, que na hora que as partes muitas das vezes têm que aparecer, elas não aparecem. Os vereadores, por exemplo, não estavam lá, só um. Isso, os 13 vereadores não deveriam estar lá? Pois é o momento mais aguardado da população? Estava lá não. Só o presidente é que estava lá. Então veja, qual é a relevância? Seria hoje, mas eles não estavam. Mas quem estava viu e sentiu que uma pontinha de esperança de um futuro próximo pode estar por vir. Porque, como eu te falei, toda a parte de parafernália já está capitaneada. Agora é papel e trâmite e bota na rua. O Ernesto Dias está dizendo, espero que não vai sair como a estação de tratamento. Anos de propaganda e ainda não funciona do jeito certo. Ô Ernesto, eu estive lá e acompanhei, inclusive, essa estação de tratamento, a ETA. Talvez, Ernesto, a ETA não funciona 100% exatamente porque falta rede. Então, o que eles fizeram? Eles construíram a estação de tratamento, que agora já está em Diamantina, mas que não funciona 100% exatamente porque não tem escoamento. Você faz uma rede de tratamento pensada para uma fluidez, para um bombeamento, né, de milhares de metros cúbicos por segundo. Mas você tem um entrave da rede, a ETA perde a sua razão de ser. É como você querer colocar hidráulica, direção hidráulica, num carrinho de mão. Não tem como, porque você não tem a estrutura mecânica para receber, né, a hidráulica. Então é isso que deve acontecer. Quero dizer para Diamantina que, honestamente, participar desse evento e o respeito com que a parte da Copasa tratou as plataformas, tratou páginas influentes, eu fiquei surpresa. Inclusive, deixa eu mostrar para vocês, aqui ó, no meu caso, né, e pela relevância do blog, olha aqui, eu recebi o convite, tá vendo aqui, blog Gilmara Paixão, veio um agente da Copasa na minha casa, até assustei, e eu ainda tive que assinar um livro de protocolo de que eu estava recebendo o convite, tamanha era, né, vamos dizer, a relevância que a Copasa dava para o veículo de comunicação. Também aconteceu com outras partes de Diamantina, mas se eles não estiveram lá. Então, na minha opinião, momentos como esse, que responde grandes indagações da comunidade, eu acho que a imprensa local não pode se furtar, porque senão ela perde a razão de ser. E imprensa local é para isso. A senhora já imaginou tudo que estava lá hoje sendo transmitido na televisão de Diamantina? Eles não foram. A senhora já imaginou tudo que foi falado lá hoje, de amplíssimo interesse público, estivesse sendo transmitido nas emissoras de Diamantina? As emissoras não foram. A senhora imagina se todas as páginas que lá estavam estivessem transmitindo tamanha abertura de tudo que a população quer, porque água é vida, água é saúde, água é comida, água é escola. Sem água você não faz nada. E no momento que de repente a imprensa tinha que estar lá, eles não estavam. Então você vai ver flashes do que rolou aqui pela minha página. Eu imagino que o Quincas, com a voz de Diamantina que estava lá, deve trazer também alguma pontuação sobre isso. E quem estava lá, que são os professores, as entidades, a CID, Associação Comercial, Prefeitura, Secretaria de Meio Ambiente, SEMAD, esse povo todo, esse pessoal deve estar alimentando ou contando de forma paulatina para seus públicos o que rolou lá, que na minha opinião, de tudo que eu já vi em Diamantina, foi um dos capítulos mais importantes que eu tive a oportunidade de ver, porque você vai mexer com a cidade toda. Você pode mexer de forma planejada e trazer um resultado positivo e menos estressante, ou você pode mexer com a cidade toda sem dar bulufas e colocar a cidade toda contra a empresa. Então, os passos que a empresa vai dar, vai mostrar se ela tem compromisso,
se ela tem responsabilidade, se ela sabe comunicar e se as empresas parceiras vão vir e se os órgãos fiscalizadores vão agir de fato no momento mais importante da cidade, que vai traçar o presente e o futuro para os próximos 30 a 40 anos da cidade, que é patrimônio da humanidade e que, até onde eu sei, nenhum patrimônio sobrevive com água duvidosa ou com a caixa vazia. Então é isso que deve acontecer, e aqui publicamente eu quero agradecer a direção da empresa que fez questão que eu estivesse lá, e para cumprir o trabalho ético e sério e profissional que a gente sempre fez e faz há anos no rádio e na internet, eu estou aqui cumprindo a minha dose de repasse de um evento importantíssimo e que eu torço muito que vire prática, e que no momento que vocês abrirem a primeira via em Diamantina para trocar essa rede, eu quero testemunhar. É isso que vai rolar. Fique atento, porque se tudo tramitar bem, setembro nós vamos viver uma nova era hídrica na cidade de JK. Direto de Diamantina, aguardando água boa, rápida e barata, assim como você, Gilmara Paixão.